Bom dia. Seja todos bem-vindos mais uma vez à casa do Senhor. E vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que nos está concedendo. Nós continuando festejando o culto especial, referindo ao aniversário desta igreja, que a honra e glória seja dada a todo o Senhor. Nós estamos aqui para isso, para honrar a Deus. E após o culto, temos o irmão ali que vai fazer a mensagem novamente. E à noite, se Deus permitir, porque aí já pertence a Deus, vai estar disposto a ficar e pegar para nós novamente à noite. Hoje. E os outros que ficaram até agora, irmãos, se Deus ficar, ficaria agradecido. Mas já aconteceu a ocupação do trabalho no irmão Daniel, ele falou que lembro lá. Então, eu vou pedir ao irmão Daniel que faça, teve aqui e faz a oração. Primeiramente, em nome do nosso irmão Wilson, agradecer ao Hernan Castro, ao Paulo, pela recepção, pela disposição, pela semente colhida que deu a nós, que Deus nos abençoe. Então, é o nosso agradecimento especial à ocasião. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor que está no céu, agradecemos o Senhor Deus, pedimos pela oportunidade, da confraternização entre os irmãos, o irmão Maria, o irmão de Eleazar. Deus abençoe, e também pelos irmãos que estiveram comigo ontem, a sua igreja reunida para encorajar, para nos dar forças para enfrentar as dificuldades, como foi pregado aqui ontem, para que nós não caímos nas ciladas famílias. Pedimos também pelo dia que nós queremos, pedimos também por essa igreja, pelo crescimento, pelos seus 58 anos, que o Senhor abençoe, e que dê muitos anos de vida a essa igreja na pregação do seu Evangelho, também na condição por pessoas que acionam. Agradecemos tudo que o Senhor tem dado e nos diz por nós. Por isso, peço a Deus que não tem Jesus. Amém. Obrigado, Daniel. Então, eu vou começar cantando o hino 60. Como isso pediu em 521, sempre que não é só porque as outras outros cantores não tem música, mas se que está gritando, vamos ver depois. Ou por último, vamos começar o hino 60. Toda vez, o Daniel já esqueceu disso, com certeza. Não vou dizer quase absoluto. Toda vez que eu canto esse hino, eu lembro dele. Já lembra, Daniel? O que você colocou conosco aí, não? Olha, eu já estava aqui, ó. Tem 2,60. Eu vou quitar mais cantar o hino 60. Assim como a segunda aqui, ó. Isso aqui tem Lá bemol maior e aqui Sol natural maior. É outra música. Cantamos, não cantamos. Mas nós vamos cantar uma que a gente não é acostumado a cantar. A primeira música, por não vai. Lembra ou não, Daniel? Eu pedi, vou cantar uma. Hino 60. A primeira música. Entendeu? Eu comigo ali que eu quero mais. Eu sumi.
Pediu um hino, você sabe. 260. Senão é pode ouvir. Vai dar? Não. Você já tocou ele? Eu não coloquei, mas eu toco.
enterrar uma flor. Que a nota não vai dar. Então vamos agora coral recantar. Rosa Lemo está assistindo. Rosa Lemo dos Santos. Amém. Delei Bordinho está assistindo. Aonde não sei, está assando carne lá, não sei. Ah. Jússi. Sei lá. Temos primeiro apresentar, não esqueço, a Elitânia, mora na minha casa em São Paulo, e a Olívia, e a Neto. Também temos o nosso amado irmão Ari, todos são amados, vamos destacar ele, irmão Oli, que é o nosso vereador, está hospedado em casa, vai continuar até amanhã.
E depois temos o Daniel, e as duas filhas. Ele fala o nome, Daniel, esqueci. Maria e Natan. Maria e Natan. E a Rose, né? Fala Rosinha, eu tenho dúvida. Rose. A Rose, esposa do Daniel, Eli, e a irmã Lourdes. Está presente entre nós aqui. E a irmã Carol também, filha da irmã Josi Rodrigues, que cantou o coral aqui para o de Paulo. Estamos visitando. E tem a irmã Regiane, tem esqueci o nome dele. Miguel Moreira também está, agora que saiu lá para fora, está visitando. Tem a irmã Josi também, né? O Wilson, a filha, né? Como é que é o nome? Laura. O irmão Wilson. É a nossa queridinha, fofinha, Manuela, que é a nossa divertimento, cara aqui, está vendo ela, e o Benjamin, que Deus abençoe vocês e esses netos. Temos ela e o Felipe, né? E quando eles estão assim, eu não lembro, né? Ficar no corpo, já falei, quando eles estivessem, vão ser outros processos, né? Aí já muda a conversa, né? Eu queria aproveitar que eu estava criança assim, que o Felipe pequenininho devia jogar bola em casa, brincava comigo, colocar, chutava a bola, a bola ficava clara, aí que bola bater na parede, uma ali para o outro, mas tentava, mais difícil. Vai ver agora assim para ele. Boa, sério, ai que tristeza. E bem amado, que além de ser a nova, nosso irmão de Cristo, o Hélio também, nosso filho, nossa nora, né? E o nome de Cristo também, que é a família, o parente na carne, se não for convertido, é parente aqui. Lá não vai ser, vai morar. E aí uma separação, e poucos que sabem dele, só quem tem isso. Então, a verdadeira família espiritual somos nós crentes aqui, o crente de Jesus, que pegaram para sempre. Amém? Então vamos convidar o nosso irmão Ari, para ele trazer a mensagem que Deus colocou no coração dele, já levantou, nem saiu lá na cozinha falar bom dia, a mulher dele está estudando lá na casa. Mas isso aí é a vida do pregador, né? Ele está falando, conversando, ele está aqui. Obrigado, pastor. Obrigado, Deus abençoe. Pode ficar tranquilo, meu Caio. Dê um favor aí, esse momento. Irmão Paulo, faça essa oração, nós mandamos falando aqui. Olha, favor do irmão Paulo. Senhor, mais uma vez, nos mostramos na sua presença, né? Eu queria nos pedir por esta hora, pela igreja de Olinda, por todos que estão, e principalmente pelo Marinho, que vai ministrar a sua palavra, que ele possa receber, né? Com paz e sabedoria, né? Bonitinho. E agradecemos por tudo que já foi feito, né? Ontem e hoje, programa isso pelo dia de hoje, que possamos passar o dia em comunhão com os irmãos e principalmente na sua presença. Nos dá o entendimento da sua palavra e nos chega em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, senhor. Roseli Souza de Oliveira está assistindo. Roseli Nunes está assistindo.
Bem, bom dia, irmãos. Grande alegria poder estar com vocês nesse pouco de tempo. Agradeço muito a Deus por nos ter dado o privilégio de conhecer, além dos irmãos que já foram nos visitar, conhecer a igreja também. O privilégio aumenta ainda mais por chegar aqui e ver tantos irmãos de outras igrejas. Nossa oração sincera é para que Deus nos dê sempre fortalecimento, para a gente continuar. A obra do Senhor não pode parar, irmãos, ela deve sempre continuar. A gente deve encontrar forças no nosso Senhor e continuar vigoroso nesta obra, né? Eu estou assim, o pastor me fez o convite para estar durante a noite e por ver todo o tratamento que nós estamos recebendo lá, eu não sei não se a gente não fica o restinho de semana, viu, pastor? Estou imaginando que... Sabe? Obrigado, viu, pastor? Seja bem-vindo. Obrigado. Aí eu digo que não é fulano, fica um mês. Nós estamos sendo tratados como rei ali, né? E agradeço muito, Deus realmente nos dá este grande privilégio, né, da gente ter contato com outros irmãos e ter alegria. Foi muito edificante para as nossas vidas também conhecer alguns outros pastores. O pastor disse, olha, vão vir alguns pastores, e foi realmente um grande privilégio assim, que Deus tem nos dado por meio dos irmãos, né? Agradeço muito a igreja pelo convite mais uma vez, né? E desejando mesmo que Deus continue cuidando da gente. Interessante que os irmãos cantaram o louvor falando do Cristo que ressuscitou, né? Vejamos por esse lado, irmãos, né? O Salvador que nós cremos é este Senhor que saiu da sepultura, está vivo, a Bíblia diz, à destra do trono de Deus, e intercedendo, dando o privilégio de que pessoas possam crer nele, né? O pastor fez um comentáriozinho aqui, né? Dizendo que os parentes, às vezes, eles são apenas parentes na carne. Isso nos faz refletir, porque é melhor do que ser parente na carne, a gente ser parente para a eternidade, né? E isso também é possível, né, por meio desse nosso Senhor, pelo sacrifício que Ele já fez, morrendo numa cruz, depois ressuscitando ao terceiro dia, conforme diz as Escrituras. Isso torna possível, irmãos. Então, olha, como seria maravilhoso se a gente tivesse os nossos parentes na carne e depois, sabe, quando o Senhor voltar, a gente ser parente para todo sempre. E junto com esses da carne, em tantos outros, e a gente vai viver eternamente, sabendo disso, que nós somos uma família em Cristo Jesus. Olha, isso deveria trazer uma grande, sabe, interrogação na nossa cabeça. Será que eu pertenço a essa família que o Senhor Jesus está fazendo de novo? Não é? Será que eu faço parte disso, ou eu sou apenas parente de alguém aqui nesta terra? E esta pergunta, eu quero convidá-los ao Evangelho de Lucas, capítulo 13. Nós vamos ficar neste texto, eu vou dar uma volta aqui ou ali, e peço aos irmãos que se mantenham aqui no nosso texto de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 13. E, baseado em tudo isto daqui, irmãos, o título desta mensagem é referente a uma pergunta que uma pessoa fez ao Senhor. E eu creio que esta pergunta ela deveria ser de extrema, sabe, interesse de todas as pessoas. Todos deveriam se voltar para a pergunta e para a resposta que o Senhor Jesus Cristo vai dar. Ela está aqui, olha, no capítulo 13, no verso 23. O nosso título está aqui, ó. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? Sabe, a pergunta foi feita lá há 1000 anos atrás. Não tem problema. Por quê? Porque essa pergunta, ela faz parte da minha vida, da sua vida, você que está ouvindo.
O irmão mencionou alguém que está assistindo a gente, né? Ontem nós tivemos muitas pessoas que tiveram acesso à mensagem, certamente terão. Esta é uma pergunta que cabe para cada pessoa. Se eu sou ou não, eu preciso saber. Principalmente da resposta que se dará, né, sobre esta pergunta. Então nós vamos passo a passo aqui, olha o verso 22, nós vamos começar então por aqui. Diz o texto da palavra de Deus, e percorria, está falando de Cristo, ele percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um no meio desta multidão que vai acompanhando: Senhor, são poucos os que se salvam? Então vejamos, irmãos, eu acho que aqui tem umas boas lições para a gente, sabe, no passo a passo, poder estar descobrindo. O Senhor Jesus Cristo aqui está caminhando para Jerusalém. Essa caminhada dele, ela não é uma caminhada para passeio, ele não está indo disposto a ir e voltar, não, esta caminhada é única. O Senhor Jesus Cristo está caminhando para Jerusalém, mas acima disso, ele está caminhando para a sua cruz. Este é o final da sua viagem. E se a gente percebeu aqui, está dizendo que ele percorria as cidades e aldeias ensinando. Essa era uma prática do Senhor Jesus Cristo. Sabe, eu acho que como igreja a gente tem que ter sempre este propósito. O pastor Sebastião estava fazendo uma menção do irmão Félix Raci, e ele dizia assim, que o irmão sempre que tinha oportunidade, ele falava do Evangelho e terminava sempre em Cristo. Esse deve ser o nosso objetivo como igreja. A gente tem que sempre, irmãos, alertar as pessoas diante exclusivamente dessa pergunta. São poucas as pessoas que vão ser salvas? Por acaso, quantos são? Como que é isso na verdade? E a gente tem que ter este mesmo tato do nosso Senhor, de ter esta preocupação, de estar sempre ensinando pessoas. Eu preparei uma mensagem, depois preparei outra, e depois eu vi alguém que eu digo, eu preciso falar desse texto. Sabe? Então nós vamos dar continuidade por aqui. A pergunta, ela é muito importante. Sabe por quê? São poucos os que se salvam? Irmãos, se nós encontramos nas Escrituras o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus dizendo que os doutores da lei, nós estamos falando daqueles que conheciam as leis, se os fariseus, aqueles que respiravam religiosidade, se estas pessoas não criam em Cristo, então quem crê? Quem cria? Olha, veja como a pergunta desse homem é importante. Não é? São poucos os que se salvam. Os doutores, os religiosos não creem no Salvador. Então quem vai ser salvo, meu Deus? Essa pergunta ela é fundamental para a gente. Meus amados, vamos fazer algumas contas. Nos dias de Noé, 8 pessoas, nós estamos falando de 8 pessoas, e o mundo inteiro foi condenado por conta dos seus pecados. Então 8 pessoas foram salvas e o mundo inteiro condenado. Nos dias de Ló, uma outra história que, sabe, ela é o padrão para a gente falar de quem é salvo. 3 pessoas, irmãos, foram libertas da destruição que veio sobre Sodoma e Gomorra e sobre algumas cidades vizinhas deles. 3 pessoas, os demais foram destruídos, condenados. Veja que a pergunta desse homem, ela é importante. Ela é muito importante. Agora, por trás desta pergunta deste homem, isso é importante a gente avaliar. Tem o ceticismo, tá? Tem também as filosofias, tá? Eu estou falando de
onde fala de Deus está bom, porque todo caminho leva para Deus. Isso é filosofia, irmãos. E acima de tudo tem a incredulidade de crer no Senhor Jesus Cristo. Então, ajuntado com essa pergunta, nós encontramos todas essas situações aqui para a gente fazer conta. Agora, se nós olharmos o verso 24 do nosso texto, né, é importante a gente ajuntar o verso 23 também. Então ele pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Olha, diante da pergunta fundamental, tem uma resposta. Ora, irmãos, vamos ser sinceros. Qual é o nosso desejo estando aqui nesta manhã, onde nós poderíamos estar em casa, né? Alguns dormindo um pouco mais. Nós mais velhos não conseguimos isso, né, pastor? Amanheceu e nós já estamos de pé. Mas qual é o nosso interesse se não estar um dia salvo eternamente? Amém, irmãos? Não é este o nosso interesse? Sabe? Então é este de fato. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, então, a salvação está aí, viu? Tá? A salvação ela não está lá do outro lado do mundo, é impossível de que eu vá para lá. A salvação está aqui. Mas o que ele menciona aqui, irmãos, é que muitos não vão ser salvos. E diante dos comentários que nós fizemos das Escrituras, nós podemos ver isto, não é? Milhões estarão no céu por causa do sangue precioso do Cordeiro de Deus que foi derramado na cruz. Mas, em compensação, muitos outros não vão estar lá. Então, a pergunta, de fato, ela é importante. Ela é necessária para a minha vida particular. Se você observou o detalhe, tem uma pergunta, né? Este homem faz uma pergunta que era uma pergunta geral no versículo 23. Ele quer saber se quantos vão ser salvos. Mas o Senhor Jesus Cristo volta-se para ele. Olha, ele diz que ele lhe respondeu. Veja, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Veja, meus amados irmãos, que é uma pergunta geral, mas a resposta do Senhor Jesus Cristo ela é muito pessoal para esse homem, como é pessoal para mim e para você. Sabe, eu tenho interesse dos meus parentes, eu tenho, mas acima de tudo eu estou certo. A resposta ela é nesse sentido. Em outras palavras, Jesus está dizendo para esse homem: rapaz, espera aí, deixa eu te dizer uma coisa. Quer sejam muitos ou quer sejam poucos, tenha certeza de que você esteja lá. Talvez essa seja realmente a grande chave para nós nesta manhã, irmãos. Sabe, eu tenho desejo de que muitos sejam salvos, mas acima de tudo eu preciso ter certeza. Eu vou estar lá, eu quero estar lá. Sabe, eu vou me esforçar para tal. Esforce para estar lá. Se a gente observar a respeito da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, nós vamos perceber que exige sim um grande esforço para a gente obter essa salvação. Tem um sacrifício que é único na cruz do Calvário. Aquilo já basta para a gente. Mas da minha parte e da sua parte é preciso ter um esforço empregado nisso. Nós precisamos, irmãos, na nossa carreira cristã, observar se nada pode assim estar nos atrapalhando a respeito da salvação. Sabe? São contas que eu paro, sabe? Sozinho e penso aí, o que é que está te atrapalhando de fato abraçar essa salvação? Quando nós encontramos o Evangelho de Mateus, lembra que eu disse? Segurem aí, mas se tiver condição de pular lá e voltar, tudo bem, mas nós vamos voltar para cá. O Evangelho de Mateus,
capítulo 13, no verso 44, veja essas palavras: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Você percebeu? Não é? Está falando de um lugar especial para estar, e esse homem, você viu os passos que esse homem, ele não fica na dúvida, sabe? Ele não diz, não, tá tudo bem, eu sei que lá tem uma coisa excelente para mim, mas eu estou tão perto. Não, a Bíblia diz que esse homem, quando descobre esse tesouro, ele vende tudo que tem. Irmãos, isso pode abrir um leque para dizer de tantas coisas que podem atrapalhar a gente. Então, esse é o esforço que nós precisamos dar a respeito da salvação que está proposta em Cristo Jesus. Pessoas não vão ser salvas, irmãos, se eles não se envolverem com essa salvação acima de qualquer outra coisa. Guarda isso com você. Ah, mas eu já fui na igreja. Ah, porque esquece isto. Esquece isto. Nós temos um versículo aqui que diz: entrai pela porta estreita, ela não é larga, porque a larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E olha a conclusão: e muitos são os que entram por essa porta larga e continuam nela e acham que está tudo bem. Percebe? A porta, conforme nós já falamos aqui no nosso texto, o Senhor Jesus diz: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. A porta é o caminho para a salvação. A porta é o caminho para a salvação. E o Senhor Jesus diz: estreita. Estreita. Não passa de qualquer jeito. Não passa arrastando o mundo junto com você. Não passa, a porta é apertada. E se nós olharmos o Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 9, o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou a porta. Percebeu? E ele diz: se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. A gente fala de porta. É porta de igreja, por acaso? Não é porta de igreja. Ainda que a igreja fale do Senhor Jesus Cristo. Logo nós vamos ouvir dele, querer entrar por ele, por meio de ouvir o Evangelho. Não é? Mas não é a tradição do meu avô, porque meu avô era um homem sábio, e o meu avô isso ou aquilo, o meu parente, porque ele faz isso. Esquece, irmãos. A porta é Cristo Jesus. Quando nós olhamos o Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, veja aqui com relação à pergunta e resposta que nós fizemos. Diz a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 1, verso 11: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Logo a pergunta daquele homem, não é comparado com Sodoma e Gomorra, é comparado com o tempo do dilúvio. Ele veio para alguns em especial e estes recusaram, não quiseram. Logo a pergunta desse homem, ela se torna ainda mais restrita mesmo. Não é assim? Agora, o que nós precisamos saber é que nesta porta estreita nós não vamos passar com o nosso orgulho, por exemplo. Tá? O que tem de gente orgulhosa, irmão? E às vezes a gente é orgulhoso por si mesmo. E a gente nem descobre que isso faz parte da minha pessoa. Orgulho não entra orgulhoso lá dentro. Não é? Existe uma aceitação daquele sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, não é? E o modo da gente chegar lá é com humildade, não com orgulho. Ah, porque eu sou isso, é porque eu sou, né? Eu sou o filho do pastor. Não esquece disso.
Nós não vamos entrar nesta porta com a nossa justiça própria. Irmãos, é muito bonito você ver alguém dizer: olha, a pessoa fez uma doação, isso é muito bom. Faça, se você tem o costume de fazer, faça, isso é louvável, mas não para a salvação. A justiça própria, as nossas obras, o profeta diz simplesmente que elas são trapos da imundícia perante Deus. Então não leve isso, porque eu sou tão bom, porque dia de Natal eu faço isso, eu faço. Esquece, irmãos. Lembra da porta estreita, nós não vamos entrar lá pelas nossas obras, querendo apresentar e passar na frente e entrar. Não vai. E muito menos, nós não vamos entrar nesta porta estreita carregando os nossos pecados sem um arrependimento sincero e verdadeiro diante de Deus. Esquece. Mas o outro também peca. Porque o outro... Esquece. A porta é estreita. A multidão está indo pelo caminho espaçoso. Então nós precisamos guardar isso para a gente, irmãos. O que a gente vê nesta vida são pessoas que professam já ter entrado por esta porta, mas eles continuam com as suas obras velhas, eles continuam na mesma prática e dizendo que já entraram por esta porta. Pois eu digo para você, eles continuam do lado de fora e vão continuar se não tiver uma mudança de atitude. O Senhor Jesus Cristo diz: esforçai-vos. Essa palavra está no tempo presente. Ou seja, a salvação é agora, gente. Amados irmãos, queridos amigos, a salvação não é amanhã. Amanhã não nos pertence. Nós tivemos aqui com os irmãos nesses dias e o comentário foi este: teve 2 velórios seguidos. Não é? Vocês sabem melhor do que a gente. É simplesmente assim. A salvação, mas eu vou largar para depois. Isso pode não ter tempo. Isso não depende de mim, não depende de você. Sabe, o Senhor Jesus Cristo então está falando no tempo presente. Faça força agora, procure entrar já. Porque Ele continua dizendo: procurarão. Procurarão está no tempo futuro. Lá na frente, quando sobrar um tempo, não sei como que vai ser isso. O que nós descobrimos, irmãos, servindo ao Senhor, é que poucas pessoas têm buscado entrar por essa porta. Pouquíssimos. Os irmãos aqui são testemunhas disso. Não é? 58 anos pregando o Evangelho. E a recusa das pessoas, irmãos, ela é de dar dó, porque a gente sabe o destino das almas, tanto de um lado quanto de outro. E as nossas orações são para que eles possam, ser abertos seus entendimentos e que possam correr para essa salvação enquanto tem tempo. Logo, tem que ser logo, não pode deixar para depois. É muito valoroso. Nós precisamos fazer como aquele homem que encontrou o tesouro, descobriu o tesouro e larga tudo, vende tudo e abraça aquele presente. Então, nós temos visto isso. Poucos têm buscado agora. Muitos procurarão entrar quando a porta já estiver fechada. Olha aqui o verso 25 do nosso texto. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Sabe por que é importante? Tem que ser logo por conta disto, não é? Ele está falando aqui que esta porta vai ser fechada. Você imagina isso, irmãos? Quando nós temos agora a grande oportunidade de receber esse Senhor Salvador
para todo sempre e a gente deixa de fazer. O principal da nossa vida e a gente deixa de fazer. Eu me entristeço muito quando a gente vê pessoas, parentes, o pastor mencionou parentes, não é? Filhos, às vezes são os nossos filhos. Eu tenho um lá, o caçula, gostava, foi, quando era jovem aceitou a Cristo, depois achou que não devia, e está do lado de fora. Aquilo para mim é a minha maior tristeza. Tem uma salvação proposta, e eles continuam dizendo, vamos para depois, e um dia vai fechar essa porta. Como que vai ser? Tudo bem, eu estou com a multidão, certamente vai ter lá um Superior Tribunal Federal que vai defender a gente. Esqueça. Um advogado, meu amigo, esquece disto. Se você observou, a casa tem um pai, olha aqui, quando o pai de família, verso 25, né? Quando o pai de família, a casa tem um pai. E esse pai, ele tem um anelo para que o seu filho esteja com ele. Olha aqui, capítulo 15 do nosso livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, no verso 20. Olha aqui, é a parábola do filho pródigo, né? E diz assim o texto da palavra de Deus: e levantando-se, foi para seu pai. É o filho pródigo que se arrepende da vida errada que tomou. E ele diz que eu vou levantar e vou voltar para o meu pai. Olha a sequência, irmãos, como é linda. E diz, e quando ainda estava longe, viu seu pai. E o seu pai moveu-se de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Quer dizer, a casa tem um pai e o pai anela pela vinda do seu filho. Ele está à porta esperando que o filho venha. O filho vem vindo de longe fazendo planos. Eu vou chegar lá e vou dizer para o meu pai que, olha pai, eu pequei, olha, se o senhor me tratar como um funcionário já está bom. O pai está lá na porta olhando. É assim que nós precisamos saber que o nosso Deus está, irmão, neste tempo presente, no dia que se chama hoje. Ele está aguardando, e quando nós chegamos para ouvir o Evangelho, Ele está à porta. O desejo dele é de ir de encontro, e abraçar, e beijar. E quando alguém chega para Cristo, arrependido dos seus pecados, é assim que Ele recebe. Não tenha vergonha de confessar os seus pecados ao Senhor. Ele está pronto para perdoar os seus pecados. Só que, se nós olharmos o capítulo 14 aqui do Evangelho de Lucas, no verso 21, diz assim, olha, e voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, saí depressa pelas ruas e bairros da cidade, traz aqui os pobres e aleijados, e mancos e cegos. Veja que o pai está indignado porque recusaram chegar para ele. Tem um pai que vai um dia cerrar a porta, a porta ainda está aberta, ela é apertada, mas ele está lá pronto para te receber. Está falando que um dia ele vai cerrar esta porta. E o convite que ele fez, se você olhar o texto, você vai ver isso, os convidados rejeitam o seu convite. E ele está indignado. E é assim que o Senhor vai olhar para a gente quando a gente foge da sua bendita salvação por meio do seu Filho Jesus Cristo. Ele está indignado. Hoje ele está em amor, hoje ele está pronto para abraçar, para receber a gente. Mas um dia ele vai estar indignado com a recusa daqueles que foram convidados para receber a sua salvação. E depois ele vai se levantar em juízo contra nós. E quando ele se levantar e cerrar a porta, diz o verso 25, né? É somente nesta hora, irmãos, é que eles começarão a sentir a necessidade. Veja o verso 26. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas.
Porque ele já fechou a porta e alguém de fora está gritando: Senhor, mas nós temos comido junto com o Senhor. Irmãos, que mensagem que nós encontramos aqui, viu? Quando eles começam a sentir a necessidade, quando a porta já está fechada, eles agora querem apresentar os seus álibis, não é? Se nós olharmos o Evangelho de Mateus, capítulo 7, no verso 7 também, diz assim a palavra de Deus: olha, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Olha aqui, irmãos, o que nós estamos vendo no nosso texto é que eles perderam tempo. Aqui o Senhor está dizendo: chega já, pede que você vai receber, busque que você vai encontrar, bate que a porta vai ser aberta para você. Ela é estreita, mas ela vai ser aberta para você. Mas o que nós descobrimos é no verso 25 do nosso texto: eles perderam tempo. Por quê? Porque a porta já foi cerrada, já foi fechada. Não tem mais chance agora. E ele continua dizendo no verso 25: começardes, né? Ele usa essa palavra aqui. Irmãos, amigos, começardes, este daqui vai ser o início, tá? O início de um esforço que vai até o dia do juízo de Deus, mas já não tem mais chance. Eu me lembro que quando eu era criança, meu cunhado tinha um disco de vinil. Talvez o pastor se lembre desse disco em particular. E tinha alguns hinos lá, mas naquela mensagem ele fazia a menção da arca de Noé. Sabe? Então, quando Deus cerra a porta da arca e começa a chover e o dilúvio começa a encher, a gente ouvia gritos de pessoas: abre, nós estamos dizendo. É mais ou menos, não sei se alguém conhece esse disco, era muito antigo, eu era criança, né? Na verdade eu não quis nem contar a minha idade, né? Mas eu sou de 67, se a igreja está completando 57, 58, eu tenho 57. Então nós somos antigos, e eu me lembro daquele fato. Você imagina o desespero, irmão, quando o Senhor fechar a porta e dizer: não tem mais chance. O pai de família já cerrou a porta. Você percebe que a pergunta daquele homem é muito importante para as nossas vidas. Ela cabe para todos nós. E esse começardes aqui é o início de um esforço. Abre-nos, abre-nos. O Evangelho de João, capítulo 10, verso 27. Olha as palavras do Senhor Jesus Cristo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Agora, é maravilhoso isso daqui, irmãos. Essa palavra é maravilhosa. O Senhor conhece eu e você. Às vezes a gente está com o coração, sabe, achando que está tudo beleza, mas o Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe da minha intenção e da sua também. Ele sabe do nosso real interesse em estar para ouvir a palavra do Senhor. Ele sabe ele vê o nosso coração compungindo ou não a respeito da sua palavra. E ele diz aqui que ele conhece os seus, mas ele não conhece esses daqui. Você percebeu aqui o verso 26, olha aqui, 27. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja, irmãos, veja, o Evangelho de João 10, 27 diz que ele conhece os seus. Ele sabe do meu interesse, do verdadeiro interesse do meu coração. Mas aqui ele está dizendo para essas pessoas: eu não os conheço, desculpa, não tem como. Vai ser muito trágico para essas pessoas ver que o que eles fizeram, o modelo que eles optaram foi insuficiente nesta hora. Você imagina você ficar de fora
Eu fico pensando, irmãos, ontem nós falamos um pouco sobre o mundo, e eu vejo assim lá na nossa cidade, o grande interesse que as pessoas dão a respeito de coisas do mundo. Sabe, esses tempos teve uma festa lá e umas pessoas estavam revoltadas porque eles não foram chamados para a festa. Veja isso. Não foi convidado. Isso é quase que um abuso, né? Você imagina esta hora aqui, irmão? A gente chegar adiante para entrar no reino de Deus e ele disse, nem conheço vocês, como que vocês querem entrar aqui? Veja que a pergunta daquele homem é muito importante para as nossas vidas. São poucos os que se salvam, são pouquíssimos, mas tem uma porta aberta. Nós podemos entrar por ela. Amado irmão e amigo, talvez a gente esteja tratando a salvação da mesma maneira, achando que tá bom. A pergunta do homem ela é muito importante. Eu não posso chegar lá e, como diz o ditado, dar com os burros na água. Não é, pastor? Eu não posso chegar lá e descobrir que meu nome não está lá. E que eu vou ficar do lado de fora. E que o Senhor que morreu numa cruz nem me conhece. Eu não posso correr esse risco. Eu digo para você, cuidado, amado. Cuidado. Se nós olharmos o Evangelho de Lucas, capítulo 7, no verso 34, diz assim, olha, o Senhor Jesus Cristo diz, veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Veja aqui, irmãos, o Senhor Jesus Cristo veio, o Senhor Jesus Cristo de fato comeu e bebeu. Você viu a zombaria deles? Eles fizeram zombaria com ele. O Senhor Jesus Cristo já diz, eu vim comendo e bebendo, quer dizer, tentando trazer todos de uma maneira de estar junto com todos para poder, sabe, e zombaram de mim. Agora eles estão dizendo no verso 26, nós temos comido e bebido em tua presença, olha aqui. Então começareis a dizer, nós temos comido. Mas quando eles estavam comendo, eles não quiseram nem entrar junto com ele. Veja como não tem compatibilidade aqui. Não é? Agora eles estão dizendo isso. Amados, isso deve ir embora com a gente nesta manhã. Nós, como estas pessoas aqui, olha, nós temos ouvido os conselhos do Senhor. Sabe, nós não podemos chegar diante daquele dia, encontrar a porta fechada e dizer, mas peraí, eu nem ouvi a respeito disso. Não, irmãos, nós não temos como falar isso. Nós temos ouvido os seus conselhos, mas nós podemos também, como eles, estar com os nossos corações que nunca foram mudados por ele. E é muito trágico isso. No dia do Senhor, muitas pessoas vão reivindicar. Sabe o que é reivindicar? É você querer apresentar. É o que eles estão dizendo. Mas peraí, nós comemos e bebemos em tua presença. Não é? Talvez pessoas vão dizer, eu fui membro de uma igreja. Olha, eu fui visitar uma igreja, eu ouvi do Evangelho. Eu quero um lugar para estar aí dentro. Olha como isso é perigoso. Entrar na igreja, isso não dá direito para mim estar no reino dos céus. Eu fui batizado, irmãos. Veja essa colocação. Talvez alguém diga lá, mas Senhor, eu fui batizado nas águas. Talvez a gente diga, eu tomei a ceia do Senhor. Talvez a gente diga, olha, eu cantei, teve um culto lá de ação de graças, eu cantei junto com o povo, eu orei porque pediram para mim orar. Eu imagino que alguns ainda dirão, mas eu preguei o Evangelho dessa salvação a outras pessoas. Mas conforme diz o verso 27,
não vos conheço, nem sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ou seja, irmãos, nunca foram do Senhor. Essas pessoas são filhos de Adão, ainda são filhos de Adão. E eles nunca foram regenerados pelo sangue de Jesus Cristo. Vai ser um lamento. E as obras, irmãos, lembra que nós falamos de obras? As obras demonstram a sua origem e seu caráter. Conforme diz, carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 2, a palavra de Deus diz, são filhos da desobediência, nunca foram mudados. Nós não devemos pensar na pergunta desse homem? São muitos os que serão salvos. E o Senhor Jesus volta para ele e diz, esforça você, cuida você, para que você esteja lá. As palavras do Senhor aqui são pesadas. Ele diz, apartai-vos de mim. Eu chamo estas palavras de a maior proclamação de miséria que o homem pudesse receber. Você imagina isso? Nós chegarmos diante do Senhor, já ficamos para trás, a porta já está fechada. E nós chegarmos diante do Senhor, e Ele diz, não somente ficam do lado, apartai-vos de mim, não são daqui. Como aquela pergunta é importante para as nossas vidas, irmãos. São poucos os que se salvam, nós devemos abrir os nossos olhos sobre isso. No verso 28, nós continuamos para ver que, além de ficar de fora, tem mais algumas coisas que a gente deve fugir daquela recusa de estar na presença do Senhor. Ali, do lado de fora, haverá choro e ranger de dentes. E pior, quando a gente vê Abraão, Isaac e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Veja, irmãos. Então, veja que esta pergunta, ela continua sendo importantíssima para a gente. Não é só questão de ficar de fora. Tem um sofrimento. Tem uma conta a pagar que nós não vamos dar conta de pagar. Não é uma coisa que a gente resolve enfiando a mão no bolso. Nós estamos falando de um sofrimento, mas é um sofrimento para todo sempre. A pergunta daquele homem é muito importante para a gente. Era importante para ele e é muito importante para a gente. Está aqui nesta manhã. E ele termina o nosso estudo dizendo no verso 29, e virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Olha que privilégio. Eu quero isso para mim. Você quer isso para você, irmão? Amém? Para mim. Olha aqui. Nós estamos falando aqui de uma colheita final, né, dos eleitos de Deus. Né? Daqueles que serão salvos. Lembra que ele faz uma pergunta? São muitos os que serão salvos. São muitos, tem muitos sim. Dos 4 cantos. Isso vai ser maravilhoso, né? Cidade de Ubirajara, tão pequenininha, né, irmão? Tem lugar que vai ter que mandar um trem, né? Um metrô, né? Mas aqui eu acho que um ônibus, precisa ser mais do que isso, né, irmão? Amém, irmãos? Nós não podemos desprezar isso. Sabe? Nós precisamos querer que os nossos queridos se entreguem por isso. Sabe? Isso faz parte das primeiras palavras que nós lemos nesse texto. O Senhor Jesus percorria naquela canseira que ele estava sempre ensinando. Nós precisamos continuar a fazer isso. Viu, pastor? O Senhor, os irmãos que estão envolvidos com a obra, cuidem disso, leve o Evangelho, não tenha medo, não tenha preguiça, continue levando o Evangelho, porque esta salvação é preciosíssima e muitos não vão estar lá.
para este sofrimento eterno. Nós vemos aqui uma colheita final, mas o Senhor Jesus Cristo aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, no verso 31, diz assim, olha, para concluir, né, esse assunto aqui, ele diz que ele, o Senhor Jesus Cristo, né, o Pai, enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Quer dizer, aqueles que entraram por aquela porta estreita, apertado o caminho, estão distantes, né? Talvez subminúcio, nós estamos lá no final do estágio. O Senhor vai fazer questão, Ele vai mandar os seus anjos a buscar cada um de nós. Imagine esta cena que está terminando o versículo 29, irmãos, que ele diz que nós vamos assentar-se à mesa, olha, assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Lembra que eu fiz menção de alguns que foram rejeitados em uma festa que tinha na nossa cidade? Imagina você estar neste lugar aqui, irmãos. Deve ser maravilhoso, né? Aquele Senhor que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, estando lá, aqueles fiéis, tantos que nós encontramos na palavra do nosso Senhor. Veja Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 37. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, o Senhor se cingirá, e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Não é mais o privilégio de estar na presença do Senhor, de estar naquele lugar especial. O próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo, eu vou servi-los. Isso não é maravilhoso? Aquele mesmo Senhor que um dia foi ousado de descer da sua glória, de encarar aquela cruz sangrenta em seu lugar, Ele mesmo, irmãos, vai nos servir. Parece que nós somos importantes. E nós somos. Porque nós não rejeitamos a salvação desse Senhor. Nós temos aqui uma profecia vibrante. Cujo convite ele é feito agora. Aceite, entre por esta porta. A porta é o Senhor Jesus Cristo. E que nesses dias que nós estamos vivendo, ela parece tão distante, não é? Tantas pessoas têm rejeitado. Mas nós temos crido. Amém, irmãos? Amém. E o nosso desejo e a nossa oração é que aqueles que por acaso ainda não chegaram para receber esta salvação bendita pudessem fazer. Pouco provável para muitos, mas não para nós. Eu digo para você, viu? Não siga a multidão. A multidão está errada. Tem um ditado, lembra que nós falamos de filosofias? A voz do povo é a voz de Deus. Onde que tem isso? Onde que está isso? Não siga a multidão. Porque nós vamos todos por aqui, meus amigos estão indo por aqui, e tantos outros, eu vou também. Não vá com a multidão. Creia no Senhor Jesus Cristo com todo o seu coração. Confia nele, entrega a sua vida ao Senhor enquanto você tenha a oportunidade. Ele é a porta, ele está escancarado, ele está à porta para te receber. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12 diz: em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo da terra nenhum outro nome há
dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. A salvação está no nosso Senhor. Por isso, tem uma pergunta para a gente. São poucos os que se salvam? Não sei. Serão muitos. Mas que nós estivéssemos certos de que nós estivéssemos no meio destes poucos, ou muitos. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe nesta manhã e principalmente com esta fé genuína, para crer no Senhor com todo o nosso coração. Entregue a sua vida ao Senhor. Se você tem a oportunidade, se Ele está te chamando, não recuse. Deus nos abençoe. Obrigado pela atenção. José Ramos está assistindo, tem vários. Amém, irmão. Ricardo. Chega para cá, pastor. Obrigado. Deus abençoe. Mais um curso de amizade, mais um mensagem, fica à noite também. Agora vamos ter o almoço e uma carninha assada também. Vamos louvar o Senhor, pedir o hino 521, um hino, não pode ter hino. Só que não sei se vou dar conta dele não. Hã? Aí é melhor. E você? Quer reger o 521? Quer arriscar, amor? Quer arriscar? Eu acho que eu nem conheço esse, pastor. Então vamos. Já lembra pequenininho aqui? Só para caminhar, né? Muito bonito. Achei o tom, tá? Vai encerrar essa coisa. Se puder ficar em pé.
Que Deus abençoe. Então vamos terminar o nosso culto. Maravilhoso. Ah, se todo domingo de manhã. E essa acho que vão ser todo domingo de manhã aqui. Então, irmão Wilson, termina com a oração, que a gente termina na frente. Aí ele está jovem, cubano, não tão jovem assim, né? Mas obrigado pela gentileza, meu irmão. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, somos gratos, Senhor, a Ti, por Tua longanimidade, por ter tanta paciência, ó Deus, em suportar o momento que pecamos, que ficamos longe, Senhor, do Teu aprisco, e o Senhor, como um Pai generoso, à espera da volta de cada um de nós para o lar. E pedimos, Senhor, que assim o Senhor sustente, ó Deus, essa igreja, essa obra, e que ela permaneça na verdade, e que não só complete 58 anos, 60, mas que continue completando anos, ó Deus, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Pedimos que abençoe, Senhor, a liderança, que o Senhor possa estar sustentando e dando ânimo, dando sabedoria. E, ó Deus, Pai, que cada um de nós possamos estar levando a palavra de salvação para onde quer que vamos. Por Jesus que eu oro, agradecido. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Então, despedido. Agora vamos ter nossa refeição.